O renomado sociólogo polonês Zygmunt Bauman passou sua vida alertando que as relações sociais estão cada vez mais líquidas. Com esse conceito, ele buscava demonstrar que estamos tão ocupados com nossas próprias coisas que dificilmente nos abrimos a uma relação profunda e duradoura. Mas como escapar dessa triste realidade? Você já ouviu falar a palavra logoterapia alguma vez na vida? Saberia dizer o que é? Pois bem, parece um termo novo, né? Mas não é não, viu? A logoterapia é uma análise psicoterapêutica conhecida internacionalmente. Essa abordagem, ou análise existencial, como também é conhecida, foi fundada por um médico austríaco que sobreviveu a 4 campos de concentração nazista. E aí, para falar sobre esse assunto hoje, o Câmara Aberta recebe aqui nos nossos estúdios a psicóloga Rebeca Ataide, pela primeira vez aqui, né, Rebeca? Primeira vez. Prazer grande estar aqui, viu, Meire? Muito obrigada pelo convite, ainda mais para falar desse tema, né, que eu gosto tanto. Então, a logoterapia, né, como você falou, as pessoas costumam conhecer a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, gestalt, terapia, né, são abordagens mais conhecidas. Mas a logoterapia ela vem crescendo muito, principalmente pelos resultados práticos que a gente tem encontrado na clínica, especialmente com casos de depressão e ansiedade, que realmente é o foco, né, da terapia, apesar de trabalhar com tantas outras coisas. E a que se baseia, então, a logoterapia? Você falou que existem vários tipos, né? Isso, por exemplo, a isso. comportamental, a gente sabe, é bem conhecida, mas no caso da logoterapia, como é que é feita essa análise? A base da logoterapia é o sentido da vida, certo? Então, Viktor Frankl, né, que é o psiquiatra que fundou a logoterapia, desde o início da sua vida, né, quando a gente vai estudar a história da logoterapia, vê que quando ele tinha 13 anos, ele estava assistindo uma aula comum de ciências, e aí o professor começou a explicar, né, a vida é um processo de combustão e tal, e aí ele levantou a mão e disse: professor, se a vida é um processo de combustão, qual o sentido da vida, né? Qual o sentido da vida? E aí o professor não soube responder aquela pergunta, né, tão profunda filosoficamente falando, e aquela questão ficou ecoando dentro dele. E aquilo ali moveu ele, né, cientificamente. Então ele começou a pesquisar sobre o sentido da vida, né, e desenvolver trabalhos com relação a isso. E aí isso foi o período lá da Segunda Guerra Mundial. O que é que aconteceu? Ele era judeu, né, e toda a sua família, né, foi para a guerra. Ele teve a chance, aí começa o primeiro ponto que a gente vê que Frankl, ele não só tem uma terapia, né, uma teoria diferenciada, ele foi uma pessoa diferenciada. Isso aí é muito importante, ele foi um homem notável, um homem que realmente, daqueles que pisam nessa terra e trazem realmente contribuições com sua vida. E aí o que é que acontece? Nesse período da guerra, como ele já tinha uma certa fama, né, ele já era um médico conhecido, ele era coordenador de uma clínica famosa em Viena, ele conseguiu passagens para fugir, né, fugir dali, fugir da guerra, né, e aí ele ficou se questionando se realmente ele deveria ir. Né, e aí ele saiu para refletir e quando ele voltou, ele conversando com seu pai, ele decidiu ficar e ele foi livremente para a guerra. Ele decidiu não abandonar a sua família. Então ele foi, na guerra ele chegou a perder o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, irmãos e todo o processo, né, de tortura e tudo aquilo que corresponde, traumas que correspondem à guerra. E lá dentro do campo de concentração, dos campos de concentração, ele pôde colocar em prática a sua teoria acerca do sentido da vida. Ou seja, o que é que ele observou? Ele observou que aqueles prisioneiros que de fato permaneciam, que de fato suportavam aquele sofrimento, eram aqueles que tinham um sentido para a sua vida. Né? Ele usa muito uma frase de Nietzsche que diz: quem tem um porquê viver, suporta quase todo como. Quem tem um para que viver, se você tem um para que viver, você suporta quase todo como viver.
E ele observava isso muito claramente, aqueles prisioneiros que tinham uma família pela qual lutar, que tinham um trabalho que eles acreditavam profundamente, que eles sabiam que eles iam ser útil para algo, ou seja, se eles tinham algo que prendesse eles, eram aqueles que iriam lutar até o fim. Os que não tinham sentido para a sua vida, eles desistiam no meio do caminho. Então, ali ele conseguiu realmente colocar em prática aquilo que ele já vinha teorizando, já vinha refletindo desde o início da sua vida, lá aos 13 anos. Agora, vamos lá, deixa eu entender. Quem busca fazer uma terapia, Certo. por exemplo, a gente não escolhe fazer, eu não escolho fazer terapia ocupacional. Geralmente a gente é orientada pelo psicólogo, né? Sim. O Brasil, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E aí os números de pessoas com esse transtorno e também evoluindo para a depressão, que a gente sabe que evolui para a depressão, tem aumentado também. E aí a minha pergunta é, Rebeca, quando uma pessoa procura um consultório de um psicólogo para iniciar um tratamento como esse, uma terapia, ela sabe que existe a logoterapia, que seria aí uma nova ferramenta, né, para um tratamento, enfim. Tem crescido muito, né? Tem crescido muito a divulgação da logoterapia, especialmente nas redes sociais, com trabalhos que têm sido feitos. E aí o que é que acontece? Hoje eu já recebo pessoas na clínica que dizem: você é logoterapeuta, eu estou buscando um logoterapeuta. Ou seja, já começam a ter noção do termo. No geral, isso não era visto. As pessoas iam pelo nome do psicólogo, mas muitas vezes as pessoas chegam na clínica e eu pergunto, eu já fiz terapia, já fiz 10 anos de terapia. Certo, qual era a abordagem que você vinha fazendo? Eu não sei qual era a abordagem, quais são as que tem? E aí eu começava a falar e aí conseguia mais ou menos identificar o que era, mas no geral as pessoas não sabem. Isso é mais quem o psicólogo tem muita clareza, porque o que é a linha terapêutica, né? É a visão de homem que vai guiar. Então, são visões de homem completamente diferentes. Por exemplo, se a gente pega a psicanálise, o princípio da psicanálise é o princípio do prazer. O princípio da psicologia, por exemplo, adleriana, que também é muito forte, é o princípio do poder. Certo? Então, Freud vai dizer, o homem tem sede de prazer. Adler vai dizer, o homem tem sede de poder. Frankl vai dizer, o homem tem sede de sentido. E aí vocês usam essas ferramentas aí, exatamente, a partir de filósofos grandes, enfim. Essa visão de homem, ela vai guiar, né, a terapia, além de ter técnicas específicas. Cada abordagem terá técnicas específicas. Exatamente aí onde eu quero chegar. Quais são essas ferramentas, né, da logoterapia? Pronto, na logoterapia, o principal que a gente precisa entender é, por exemplo, quando chega alguém, né, no meu consultório, o que é que eu preciso saber? Qual a demanda que ele traz? Né? O que essa demanda representa? Você falou da questão da ansiedade, da depressão, que realmente tem crescido de um modo muito alarmante. Né? Eu sempre costumo dizer que a sociedade criou um mundo que ela mesma não é capaz de viver. E aí as pessoas, elas chegam realmente num limite, já saturadas, né? E aí a ansiedade crescendo, a depressão crescendo. Por que isso acontece? Né? É uma busca desenfreada, por exemplo, pela felicidade. Só que a noção de felicidade, ela tem sido distorcida. O que é que acontece? Frankl, ele vai dizer o seguinte, e a gente precisa entender o que está por trás para a gente saber que ferramentas eu vou utilizar. Então, eu preciso entender, a pessoa vem numa busca por uma felicidade e ela localiza a felicidade em um objeto específico. E eu estou lutando para conseguir essa felicidade. Por exemplo, um concurso, passar num curso específico, conseguir um objeto específico. Frankl vai dizer o seguinte, olha, o grande erro das pessoas é porque elas colocam a felicidade como um alvo. Quanto mais a felicidade é um alvo, mais a gente erra a mira. Porque a felicidade ela é um efeito colateral de uma vida com sentido. Eu não tenho como correr atrás da felicidade. A felicidade chega como um efeito colateral de uma vida plena de sentidos. Certo? E aí, que sentidos são esses? E aí, no geral, o que acontece? A depressão, ela é um dos sintomas
de uma coisa que ele chama de vazio existencial. Exato. Nessa busca, né, desenfreada pela felicidade, é uma sede, e aí por isso que ele diz, é a sede de sentido. Todas as pessoas têm uma sede de sentido, só que elas localizam errado, elas localizam no prazer, elas localizam no poder, ser famoso, enfim, coisas desse tipo. Isso é inconsciente, né? Sem perceber, exatamente. Elas querem chegar a algo, mas elas não entendem o que é aquele algo. E aí, nessa busca, por não encontrar, porque erra a mira, né? Quando a felicidade é o alvo, a gente erra a mira, o que é que vem? O vazio. Frankl vai dizer, olha, tem 4 sintomas que são sintomas do vazio existencial. Violência, drogas, álcool e drogas, hipertrofia sexual e depressão. Ou seja, 4 sintomas que a gente vê que são muito fortes na nossa sociedade, porque, de fato, o vazio existencial é a epidemia do século. O vazio existencial é a depressão, né? O vazio As pessoas falam que é quando não há sentido em nada, não há prazer em nada. Isso, a depressão é um dos sintomas do vazio. O uso de drogas é outro sintoma do vazio. Violência é outro sintoma do vazio. Na maioria das vezes, exatamente, na maioria das vezes vai estar muito relacionado tudo isso, certo? Então, as pessoas relatam isso, que não sentem prazer, não sentem vontade de fazer nada, é como se realmente estivessem vazia. Só que o que é que acontece? A nuvem do vazio, o vazio existencial é como se fosse uma nuvem. Né? E essa nuvem, ela nos cobre e ela faz com que a gente não consiga enxergar os sentidos que existem. O que é que o logoterapeuta ele vai fazer? Ele vai te ajudar a afastar essa nuvem e reencontrar os sentidos. A ver que a vida, na verdade, é como se fosse um céu estrelado, repleto de possibilidades que muitas vezes você não consegue ver, não consegue enxergar. E aí a gente vai, né, através de diferentes técnicas e também disso que está por trás da verdade do ser humano, ajudá-lo a reencontrar esses sentidos. Como consequência, nós vemos uma diminuição de ansiedade, diminuição da depressão muito claramente. Entende? Então, quem tem um porquê viver, suporta quase todo como viver. Agora, projetar a vida, fazer planos. O europeu ele é muito comparado ao brasileiro nessa questão da ansiedade, né? Não é um povo ansioso. Porque, segundo, enfim, eu já li muito sobre isso, são pessoas que planejam a vida. Eles têm projetos de vida. Antes de ter um filho, eles, por exemplo, planejam uma poupança para o filho, projetam tudo isso. Seria esse esse um dos fatores, né, para que estivesse causando, então? Porque o brasileiro ele é muito do hoje, né? Sim. Ele não tem esse hábito de planejar, né? Ele vive... Existe sim essa relação. Tanto é que uma das técnicas que a gente vai utilizar é de levar a pessoa a tentar entender qual o máximo que ela quer chegar. Não a nível de ter, mas a nível de ser. A nível de ser. Então, nós ajudamos a pessoa a ter uma técnica chamada necrológio. O necrológio é bem curioso, né? O que é que eu vou fazer no necrológio? Eu vou levar a Meire, você, a pensar, imagine que você vai morrer, certo? E que seu melhor amigo ou sua melhor amiga vai relatar, vai ler sobre você, vai falar quem você foi na sua vida. Só que não quem você foi ou quem você é hoje. Quem você foi se você tivesse chegado na potência máxima do seu ser. Como você seria? Como você seria enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto cidadã, enquanto profissional, enquanto pessoa? Como seria essa pessoa? Quais seriam as virtudes que você teria? E aí eu tendo traçado esse necrológio, né? Esse é o máximo. Então, morreu ontem Meire, ela foi uma pessoa que sempre se preocupou com o outro. O sentido da vida dela era ajudar as pessoas, era ser generosa, ser caridosa, ela era muito dedicada em tudo que ela fazia. Eu começo a relatar de acordo com aquilo que eu traço como meus valores e as virtudes que eu gostaria de ter. Então, esse aqui é o meu máximo. A gente chama a pessoa em potência máxima. Isso vai ser tua bússola. É uma bússola. Então, eu sei o caminho que eu vou percorrer, entende? E eu vou também falar um pouco lá, foi uma professora, né, dedicada aos seus alunos. Também tem questões práticas, tem um ser e também tem questões práticas. E aí, como é que eu vou percorrer esse caminho até lá? O que é que eu preciso fazer de modo prático? Porque o que é que acontece na ansiedade? Eu pego algo do futuro
Eu pego uma preocupação minha do futuro e trago para o presente. Eu preocupei o meu presente. E onde é que ficou o meu presente? Em lugar nenhum. Eu não estou vivendo na realidade, eu estou fora da realidade. Porque eu estou vivendo uma situação que pode nem acontecer. E o meu presente, ele está, né, desocupado. O que é que acontece? Quando eu começo, isso é muito comum na clínica, eu tenho uma preocupação com algo que vai acontecer, digamos um concurso. Eu vou fazer um concurso e muita gente começa a entrar em quadros de ansiedade através disso aí. Vou fazer um concurso, começo uma ansiedade muito, muito forte porque vai se aproximando e eu não vou conseguindo. Quando eu começo a pensar nisso, eu não consigo estudar direito. Quando eu não consigo estudar direito, ocupei o meu presente pensando no futuro. Presente desocupado, presente não está na realidade, o que é que acontece? Um ciclo. Eu fico mais preocupada porque eu quero para fazer aqui e eu não consegui. O tempo passou e eu não rendi o que eu devia render. O dia passou e eu não estudei o que precisava ser estudado. Então, eu fico mais ansiosa, entende? E mais ansiosa. Então, é um ciclo. Com esse ciclo, começa a desenvolver, muitas vezes, outros tipos de sintoma. Essa ansiedade, ela chega num nível maior, quando esse ciclo vai aumentando como uma bola de neve. O que é que vai acontecer? Muitas vezes, eu começo a ter alguns sintomas físicos, palpitações. Quando eu começo a perceber o meu coração acelerado, palpitando, quando eu percebo, ele palpita mais. E aí vai aumentando, reação em cadeia. Entende? E muitas vezes isso desencadeia crises de pânico. Ok, então. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, Rebeca. A gente volta a falar, inclusive, sobre esse livro que você trouxe hoje, que é a base, né, para todo esse trabalho que você vem desenvolvendo. Falar também sobre as redes sociais, como é que você está usando essa ferramenta para ajudar as pessoas. Então é isso, viu? Tá bem interessante o programa. Daqui a pouquinho eu volto. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Vai uma balinha aí, tio? Obrigado. A violência no Brasil só cresce. Precisamos priorizar o endurecimento nas penas para criminosos. Um país tão bonito não pode ficar manchado dessa forma. Temos que acabar com a violência no Brasil. Vai uma balinha aí, tio? Um amendoim, uma água mineral? Valeu, tio. Olha, água mineral, amendoim, pastilha. Vai uma água mineral aí, tia. Olha, água mineral. João Pessoa é um lugar de muitas conquistas. Melhor capital para se viver no Nordeste. Modelo de gestão na América Latina. Cidade criativa reconhecida pela Unesco. Agora, venceu mais um desafio. João Pessoa foi destaque na redução da extrema pobreza no Nordeste, com um dos melhores resultados do país. Uma queda de 25% é com acesso à moradia, educação, novas oportunidades, que se faz uma capital humana. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo aqui a psicóloga Rebeca Ataide. Bom demais essa conversa, né? Começou também no bloco passado. Também estou gostando muito. Vamos falar então sobre esse livro aqui, ó, Rebeca, que você trouxe. Deixa eu mostrar aqui. 12 regras para a vida. Teu trabalho hoje está sendo baseado nesse livro, né? Nessas 12 regras. Eu queria que você explicasse que regras são essas. Um dos trabalhos que eu faço, né, além de trabalhar com a logoterapia na clínica, eu comecei a desenvolver um trabalho, né, no Instagram,
né? E eu fui vendo que isso ia ajudando muitas pessoas, né? Quanto mais eu colocava, mais ajudavam as pessoas. E esse livro, ele traz regras bem práticas, apesar de ser um livro muito profundo. A gente olha para o nome e pensa, parece vai ser uma coisa bem simples, mas na verdade autoajuda, né? Parece uma autoajuda, né? Eu tinha esse livro já fazia um tempo, né? Meu esposo tinha comprado, mas eu não me interessei porque eu via o título e eu dizia, parece uma autoajuda. E aí depois eu comecei a ver mais sobre o autor e vi que realmente era alguém que tinha uma base muito profunda, um conhecimento muito profundo, e eu disse, eu vou ler. Né? E quando eu comecei a ler, de fato, é algo que vale a pena, né? Quem está assistindo a gente, vale a pena conhecer esse livro, se aprofundar, escrever, porque ele realmente traz lições muito profundas, né? 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, né? E ele vai dizer como é que a gente vai fazer para evitar o caos na nossa vida, né? É inevitável. É inevitável, e ele vai explicar isso, né? A realidade de caos e ordem, ela sempre vai estar presente. Certo? O caos e a ordem são ele vai dizer que são 2 elementos humanos, da vida humana, né? Mas como é que a gente faz para que a gente não caia nesse caos absoluto, que vai gerar tanta ansiedade? O mundo da ansiedade é um mundo que muitas vezes você vai se sentir assim, né? Desorganizado, você não consegue colocar seus pés na realidade e entender exatamente o que está acontecendo. Então, o que Peterson ele vai trazer são regras, né? Regras práticas do que é necessário fazer para que você consiga sair desse mundo de caos, né? E ter uma vida que se aproxima daquilo que a gente falou lá no outro bloco, né? Que se aproxima do teu potencial máximo. E como seriam essas regras, assim? Eu vi em um dos seus stories, assim, amadurecimento humano. Sim, sim. Era aula de amadurecimento humano. Eu até me questionei na hora, é possível uma aula que ensina você a amadurecer, enfim, de uma forma... acho que mais, não é nem social, né? Eu queria que você me explicasse direitinho isso. Mas que regras são essas? Você tem postado, né, toda semana, pelo menos um vídeo explicando cada regra dessa. A meta é atingir as 12, né? Exatamente. Explica pelo menos uma pra gente. Assim. Vou explicar a primeira regra. A primeira regra é costas eretas, ombros para trás. Parece uma coisa bem... Aquela coisa que muitas vezes nossa mãe diz, né? Levanta a cabeça, menino, costas para trás. Mas o que é que está por trás disso? O que é que está por trás disso? Para explicar o porquê das costas eretas, ombros para trás, Peterson ele vai pegar na psicologia evolucionista um comportamento de um animalzinho chamado lagosta. Olha só de onde é que ele vai. Ele pega lagostas, ele vai dizer o seguinte, olha, sabe o que acontece quando uma lagosta, ela enfrenta a outra por conta de um território que ela se interessa? Ambas chegaram, como ser humano, ele vai se interessar por um território. As lagostas também, então elas acharam um bom território. Cada uma vai querer aquele mesmo território, elas vão entrar em conflito, certo? Desse conflito, uma vai sair vitoriosa, outra naturalmente vai perder. E o que é que ele vai dizer que vai acontecer? Aquela que saiu vitoriosa, imediatamente ela vai erguer a sua postura, certo? E aquela que perdeu, imediatamente ela vai se curvar. E elas vão sair de lá. Quando elas saem daquele cenário, aquela que perdeu, que está curvada, ela vai se encontrar com outras lagostas que vão olhar para ela e, por observar a sua postura, vão notar ali uma fragilidade. Entende? Então, ao ver a postura, a pessoa observa que há uma fragilidade naquele ser. Então, é muito mais provável que aquela lagosta ela precise passar por outras batalhas, porque vão olhar para ela e vão ver uma certa fragilidade. E aí, o que é que acontece? Ela vai se tornar mais vulnerável. Ela vai se tornar mais vulnerável. Eles observaram que, quando as outras lagostas reagiam a ela desse jeito, enviavam uma mensagem para o cérebro ainda primitivo daquela lagosta, que liberava uma substânciazinha chamada octopamina. O que é que essa substância fazia? Né? De um modo bem simples, deixava a lagosta em um super estado de alerta. Ela não conseguia pensar no futuro, o que você me perguntou, da ansiedade. Ela não conseguia pensar no futuro, ela só conseguia agir ali. Ela se tornava em estado de alerta frequente, se preocupando com o que estava ali à sua volta. O que é que acontecia com isso? Um gasto de energia muito grande,
que fazia com que, por exemplo, seu sistema imunológico trabalhasse muito, ela adoecesse mais. Olha a reação em cadeia que aconteceu por conta de uma postura que ela assumiu depois daquela primeira derrota. Reagiram a ela como perdedora, o cérebro dela captou aquela mensagem, liberou uma substância, essa substância a colocou em estado de alerta, ela não conseguia mais pensar bem sobre a vida. Pensar, né? Vamos entender que a gente está falando de lagostas, ela não conseguia agir para pegar, por exemplo, os melhores parceiros, ela pegava qualquer um que aparecesse, entende? Então, uma sequência de reações por conta daquilo. Já a outra lagosta, aquela lá que venceu, que estava com sua postura erguida, o que é que acontece ela a partir dali? As pessoas olham, as outras lagostas olhavam para ela, Meire, e pensavam o quê? Forte. Ela é forte. Então, o que é que fazia? Aumentava a probabilidade dela continuar sem lutar mais, porque as outras lagostas olhavam para ela e pensavam que ela era muito forte. Então, dificilmente ela iria precisar lutar novamente por um território. Quando reagiam a ela como uma vencedora, o cérebro dela captava e agora liberava uma outra substância chamada serotonina, que é bem mais conhecida da gente, né? O hormônio do prazer. E aí a serotonina liberada, aquela lagosta, ela conseguia planejar bem ali sua vida, pegava os melhores parceiros, dificilmente adoecia, conseguia garantir os melhores territórios e tinha uma vida longa. Né? E Peterson vai mostrar como isso, exatamente isso que acontece com as lagostas, acontece conosco. Agora, o livro ele é voltado para uma pessoa, por exemplo, para profissionais da psicologia, ou eu, enquanto uma cidade. Porque o conhecimento ele é perigoso às vezes, sim, né? sim. Ele pode gerar sofrimento, enfim. É recomendado esse livro? É recomendado para todo mundo, sim, não tem contraindicação. Agora, não é uma leitura, como eu falei, não é aquela leitura básica. Ele vai pegar lá na psicologia evolucionista, ele usa muito também de desenhos, ele usa as fábulas, porque o que é que ele fala? Os personagens, né, que você cita, exatamente. Então, ele trata, os personagens, eles são arquétipos, ou seja, são modelos, certo? Esses modelos são de comportamentos que acontecem na nossa realidade. Vou dar um exemplo, a Branca de Neve, certo? Tão conhecida nossa, a Branca de Neve. Vamos pegar o comportamento da bruxa. O que é a bruxa? A bruxa, ela é aquela pessoa que ela tem sempre o medo de que apareça alguém melhor do que ela, no caráter da beleza. Então, ela está o tempo todo comparando ela mesma com outras pessoas, porque ela quer ser a melhor. E aí Peterson vai dizer lá na regra 4, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Você precisa comparar você com a sua melhor versão e não com outra pessoa, porque você sempre vai estar vulnerável a achar uma pessoa melhor. E é Mas bom a que sua nova exista. versão já não é o ontem. Exatamente. Então, você precisa buscar que a cada dia você seja melhor do que você foi ontem. Você precisa, cada dia, buscar ser melhor. E não se comparar com outras pessoas, porque você pode cair exatamente na angústia daquela bruxa da Branca de Neve, que está lá o tempo todo perguntando ao espelho, será que existe alguém mais bonito, alguém mais inteligente, alguém mais legal do que eu? E isso geraria uma angústia profunda. Evitar comparações, julgamentos, né? Quando você julga o outro, você porque você acho que você vê no outro aquilo que você deseja ser ou acha sim, que sim. tem isso também no julgamento. A partir daí, não seria uma orientação não julgar, não se comparar para evitar, por exemplo, porque a gente iniciou uma discussão há alguns dias aqui no Câmara Aberta também sobre ansiedade, que era justamente usar as pessoas que usam as redes sociais com muita frequência, estão ali sempre olhando o Instagram, o Facebook. E a impressão que passava para essas pessoas, né, que foram diagnosticadas com algum transtorno de ansiedade, era de que a grama do outro era sempre melhor do que a dela. Ou seja, a vida do outro parecia estar sempre melhor. E isso por causa das comparações, enfim, dos julgamentos. O ideal não seria, para evitar, Rebeca, ter que fazer uma terapia, uma logoterapia, talvez seja até inevitável, mas evitar esses julgamentos, essas comparações? Com certeza, exatamente. Então, a regra 4, ela vai dizer exatamente isso. Olha, esquece comparação, esquece julgamento. Para de olhar para o outro, porque senão você vai cair na angústia da Branca de Neve. Você precisa comparar você mesma.
E todo dia, ele diz, todo dia acorde com a disposição de o que é que eu posso fazer hoje para que eu seja melhor do que eu fui ontem? Que eu seja melhor do que eu fui ontem com meus pais, com meu esposo, com meus filhos. Que eu possa ser melhor do que eu fui ontem com um desconhecido. E assim, a cada dia você vai crescer. A cada dia você está evoluindo enquanto pessoa. E você não vai estar angustiado se o outro é melhor, porque você não está usando ele como comparação. Entende? E aí o julgamento diminui, inveja diminui, ciúme diminui, angústia diminui. Porque o que você quer, você vai crescer enquanto pessoa e não preocupado se o outro está crescendo ou se você é melhor ou pior do que o outro. Você fala de transtorno pós-trauma também, traumas, né? Nesse caso, uma morte, enfim, a perda de um emprego. Tá entre as regras também, é isso? Isso está bem dentro da logoterapia. A logoterapia ela vai falar muito sobre a questão da morte e também a questão do sofrimento. Por que a morte? Por que a morte? Porque a morte é aquilo que nos acorda para a vida, né? Eu fiz um post nas redes sociais que gerou uma grande repercussão, por exemplo, da morte recente do cantor, né, do Gabriel Diniz. Isso. E aí a gente viu um fenômeno que foi, tantas pessoas choraram, elas não conheciam pessoalmente, mas elas choraram, elas ficaram mal com aquela situação, porque é uma tragédia e aquela tragédia nos toca. Mas qual é o papel da morte? O papel da morte é nos acordar para a vida, é entender que eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, eu não sei se eu volto hoje para minha casa. Eu não sei o que pode acontecer, entende? Então, olhar para a morte deve me mobilizar na minha realidade hoje e me fazer querer ser melhor, me faz querer aproveitar melhor a minha vida, aproveitar melhor as pessoas que estão à minha volta, ver um pôr do sol, apreciar, entende? Então, viver melhor a minha vida. Eu posso olhar para a morte e me deprimir profundamente com aquilo ali, ficar estarrecida com a tragédia humana, ou eu posso olhar para a morte e me mobilizar a ser melhor, porque eu não sei se vai ser eu ou se vai ser quem está do meu lado. Então, eu preciso me trabalhar nisso. É difícil? É difícil, é um desafio constante. Ok, então. A conversa acho que merecia mais tempo, né? Acabou que a gente nem falou sobre tantos assuntos. Fica aberto o convite já para você voltar aqui. Até você alcançar as 12 regras, a gente vai ficar te acompanhando. Eu mesma vou ficar acompanhando nas tuas redes sociais. Acho que o teu trabalho é bacana, tem ajudado aí muitas pessoas. Quem quiser acessar, né, já sabe. Tem o Instagram, Rebeca? Rebeca.ataide, né? Rebeca com 2 Cs. É um prazer muito grande, eu agradeço demais, né, esse convite e estou à disposição, né, quando vocês precisarem, me acompanhem. Eu acho que essa semana ainda sai lá a regra 7, a gente está na regra 7. Legal. E toda semana eu faço lives também falando um pouquinho de logoterapia, falando das regras, enfim. Vamos voltar aqui, tá, Rebeca? Tá certo. Para a gente ainda continuar essa conversa, tá bom? Será um prazer. Obrigada. É isso, o Câmara Aberta está ficando por aqui. Gostou desse programa? Você pode rever ele no nosso canal, no YouTube, e rever também os nossos outros programas. Informações sobre a Câmara Municipal de João Pessoa, é só acessar o nosso portal, esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. É isso, até a próxima.